Embora muitos fatores tenham levado à queda do Império Romano, houve uma forte contribuição para isso sob o governo de Maximino Trácio, uma época em que existia caos, instabilidade e agitação, levando ao fim nada agradável do imperador gigante, que só esteve em Roma uma única vez. Sejam bem-vindos! Hoje vamos analisar a vida de Maximino Trácio, o governante que contribuiu para a queda do Império Romano, e eu conto com o teu like. Nascido na província da Trácia em 173 d.C., Caio Júlio Verus Maximino Augusto, mais conhecido como Maximino Trácio, entrou para o exército romano em 190 d.C. Em 232, Maximino tinha o comando de sua própria legião no Egito. Nos anos seguintes, ele governou a Mesopotâmia e liderou tropas romanas contra as forças germânicas nos arredores do império. Depois de se tornar imperador em 235, ele lutou para consolidar seu poder nos territórios germânicos e proteger as fronteiras, em vez de voltar para Roma. Essa estratégia foi boa o suficiente por um tempo, mas uma revolta na África forçou Maximino a ir para a Itália para defender sua reivindicação ao trono imperial. Ele só chegou até Aquileia, no norte da Itália, onde durante o cerco à cidade as tropas de Maximino fizeram algo impensável, tendo em vista a lealdade que tinham ao imperador. Mas como as coisas chegaram a esse extremo? As conquistas militares de Maximino e o respeito entre suas tropas chamaram a atenção do imperador romano Alexandre Severo, o que impulsionou o soldado a subir na hierarquia. O imperador deu a Maximino o comando de recrutamento e treinamento de tropas na Germânia. Severo, que se tornou imperador aos 13 anos em 222 d.C., teve sua mãe Júlia Mamea o influenciando durante todo o seu reinado. Ele e sua mãe viajaram para a Germânia em 235 para encerrar um conflito com tribos bárbaras que estavam invadindo o império. Severo não tinha outro plano senão subornar a tribo germânica. Junto com o recente corte de pagamento militar instituído por Severo, isso enfureceu as tropas romanas. Os militares se voltaram contra ele, dando fim a Severo e sua mãe. Alguns historiadores dizem que Maximino liderou a revolta e outros afirmam que a própria mãe de Severo mandou eliminá-lo. Independentemente de quem tenha sido, os militares promoveram Maximino para sucedê-lo como imperador sem a aprovação do Senado. Foi a partir daí que o caldo começou a entornar. A ascensão de Maximino Trácio a imperador romano por suas tropas não foi pacífica. Muitas pessoas em Roma apoiaram um senador chamado Magno. Ele iniciou uma revolta contra Maximino junto com membros do exército para destruir uma ponte sobre o rio Reno, isolando o novo imperador em território germânico. Maximino descobriu a trama contra ele e mandou eliminar qualquer um associado a ela. Outro oponente, Tito Quartino, também tinha apoiadores em Roma. Entretanto, Macedo, um dos defensores mais ardentes de Tito, voltou-se contra ele logo depois que outros defenderam sua elevação a imperador. Macedo eliminou Tito e, para provar sua lealdade a Maximino, levou a cabeça de Tito até ele. Maximino, sendo mais grosso que parede de igreja, agradeceu a Macedo, mandando dar cabo de sua vida por traição. Foi somente após esses conflitos que o Senado concordou em apoiar Maximino, mas este apoio foi de curta duração. De acordo com a História Augusta, que é uma fonte questionada por muitos, Maximino era de tal tamanho que os homens diziam que ele tinha 2,5 metros de altura. Escritores fantasiaram relatos de sua altura ao longo do tempo, mas historiadores e cientistas especulam que ele pode ter tido gigantismo.
Seu tamanho pode ter contribuído para o motivo pelo qual os soldados o promoveram a imperador em 235, mas a história Augusta afirma que ele também foi generoso com suas tropas, sendo inteligente o suficiente para não governar os soldados apenas pela força, os fazendo leais a ele com recompensas e riquezas. Apesar disso, Maximino se tornou paranoico, se livrando de todos os aliados de seu antecessor, dispensando alguns e eliminando outros quando chegou ao poder. Ele temia que alguém tivesse poder sobre ele e tirou do jogo muitos servidores imperiais por pensar que estavam planejando eliminá-lo. A história Augusta diz que Maximino pendurou homens na cruz, os trancou em animais em decomposição e os lançou às feras. Esses rumores espalharam medo e receio no Senado romano. Uma das coisas que desfavorecia Maximino era seu status de nascimento. As histórias de sua perversidade estavam ligadas a seu baixo status de nascimento, um bárbaro se comportando de maneira verdadeiramente bárbara ao demonstrar ser um tirano. Na obra O Príncipe, Maquiavel descreveu Maximino como desprezado e odiado desde que foi pastor na Trácia, algo que o tornava desprezível aos olhos de todos, e os inimigos no Senado romano, que o viam como um estranho bárbaro, tentaram substituí-lo. Como se não bastasse, ele apreendeu a riqueza da nobreza romana em todo o império. No entanto, isso foi insuficiente para Maximino e ele passou a tirar proveito do tesouro romano. Ele pegou o dinheiro destinado a projetos públicos e oferendas dos templos e desmantelou materiais que poderiam ser usados para cunhar moedas. Ele colocou as riquezas roubadas diretamente em sua riqueza pessoal e também se ofereceu para pagar antecipadamente os militares para futuras campanhas, para fortalecer seu apoio entre as tropas, drenando ainda mais os recursos financeiros de Roma. As ações de Maximino perturbaram a elite romana, em grande parte porque viam o imperador trabalhando apenas para promover seus interesses e dos militares. Maximino travou batalhas em toda a Germânia e no Vale do Danúbio, e com ele estava seu filho, Máximo. Ao dar a seu filho o título de César em 236, Maximino afirmava que estava estabelecendo uma dinastia, que Máximo continuaria no poder. Para provar ao Senado romano que tinha força, Maximino destruiu e devastou partes da Germânia e do Vale do Danúbio, relatando todos os detalhes enquanto avançava. Enquanto lutava, eventualmente trouxe paz e estabilidade para a parte ocidental do império, mas as pessoas em Roma não recebiam bem suas ações. Sua barbárie e drenagem da riqueza do império apenas aumentaram o receio do Senado e dos cidadãos romanos. Na primeira oportunidade, em 238 d.C., o Senado aproveitou para apoiar um líder diferente, Gordiano, e declarou Maximino um inimigo do Estado. Maximino não demorou a agir e começou a marchar com seu exército em direção a Roma para combater uma revolta que ameaçava o império. No percurso, as tropas estavam descontentes com provisões inadequadas e falhas contínuas. A guarda pretoriana se voltou contra Maximino e seu filho e deu cabo dos dois. Segundo o historiador Herodiano, ambos foram entregues a quem desejasse pisoteá-los. Os soldados então marcharam com sua cabeça para Roma em uma estaca, sendo essa a primeira vez que Maximino entrou em Roma. O reinado de 3 anos de Maximino Trácio desferiu um duro golpe na estabilidade de Roma, sendo o que alguns consideram o começo da queda do Império Romano. Assim foi a saga de Maximino Trácio, o governante que do campo de batalha contribuiu para a queda do Império Romano. Eu fico por aqui e te peço para deixar o like e se inscrever no canal para receber todos os vídeos. Nos vemos na próxima história.